Muito boa noite. Vamos ver se a gente está já acessando aí. Seja bem-vindo a mais essa live, combinando que toda terça-feira é dia de live aqui na fanpage do Instituto DIS, no canal do YouTube, e você fica conectado conosco aí. Uma live rápida, de profunda reflexão, para que a gente possa estar junto aí numa imersão de autoconhecimento. Então seja bem-vindo, participe, compartilhe, né? Compartilhe, faça aí compartilhe na sua página, convida os seus amigos para poderem participar conosco dessa reflexão, né? Tá cortando aí ou não? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá melhor aí, certo? Aí Nilton Camargo Júnior já está conectado conosco, Maria Amália Fiorati também, muito obrigado pela sua participação. Vamos lembrar isso, compartilha, convida os seus amigos, dá boa noite, vê se está legal a imagem, vê se está legal o som e dá um alô para a gente possa começar aí a nossa live de hoje. Vamos lembrar que o tema de hoje é, a Sueli Camargo também entrou, mamãe, uma boa noite aí para você, um beijo, muito obrigado pela presença aqui na nossa reflexão. Mais uma vez eu digo, toda terça-feira ao vivo às 20 horas nós temos esse encontro marcado para autoconhecimento, para reflexão, troca de ideias. E depois esse vídeo vai ficar na fanpage do Instituto DIS, no Facebook e também no canal do YouTube. Você pode compartilhar depois, chamar todo mundo e poder fazer valer aí uma corrente do bem, né? De autoconhecimento, para que a gente possa estar juntos aí. Regina Brisantelli, muito obrigado. Vânia, aí também ligada conosco, o pessoal entrando, o pessoal chegando, vai chamando todo mundo para a gente nesse início estar aí se juntando para falarmos de um assunto importantíssimo. O que aconteceu com a criança que habitava em você? O que aconteceu com a criança que habitava em você significa o seguinte: nós vamos falar de algo que a psicologia positiva, o coaching, chama de criança interior. Criança interior. Por que é criança interior que a gente fala, né? É justamente aquela criança que um dia habitou a sua alma. O que nós precisamos fazer para que a gente possa muitas vezes curar algumas coisas, algumas feridas ainda abertas na nossa vida? Nós precisamos resgatar essa criança. Nós precisamos restaurar essa criança. Nós precisamos principalmente libertar essa criança. Libertar essa criança. Vamos pensar o seguinte: tudo na nossa vida, as nossas memórias emocionais são justamente cravadas na nossa vida. As nossas memórias emocionais são cravadas na nossa vida através de duas formas, principalmente. Repetição de hábito, ou hábito, né? Repetição, ou forte impacto emocional, que chamamos de forte impacto emocional. Repetição de hábito é quando aquilo acontece reiteradamente, muitas vezes. Por exemplo, quando uma pessoa era criança, ela tinha hoje o que é chamado de dislexia, ou ela tem transtorno de déficit de atenção, e isso reiteradamente ela é ridicularizada no ambiente escolar, no ambiente familiar. Este hábito vai tornar esta criança uma criança tímida,
uma criança com dificuldade cada vez maior de comunicação, de socialização, né? Ou então, isso é a repetição, é o hábito, quando as coisas acontecem muitas vezes. Ou então, através do forte impacto emocional. Quando, por presenciar algo chocante, marcante emocionalmente, essa ferida já fica gravada na emoção dessa criança e que um dia vai se tornar adulto. Forte impacto emocional, por exemplo, o exemplo que é clássico, né, que todo mundo fala, é justamente quando, se eu pergunto para você onde você estava no dia 1º de abril de 2015. Onde você estava no dia 1º de abril de 2015? Você vai dizer, poxa vida, não vou lembrar, eu preciso ver na minha agenda passada, onde que eu estava, o que eu estava fazendo. Agora, se eu perguntar para você onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, foi justamente o dia do ataque das Torres Gêmeas, você vai lembrar exatamente onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo e o impacto que te causou aquela cena, aquela notícia daqueles aviões batendo nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Porque isso te causou um forte impacto emocional e com isso ficou gravado na tua memória emocional este impacto. E assim também é com todas as coisas da nossa vida. Ou se marca as nossas memórias, ou se marcam as nossas memórias emocionais através do hábito ou através do forte impacto emocional. E assim nós estamos moldando a nossa criança interior. Porque na verdade, principalmente dos 0 aos 12 anos, ou até mesmo na vida intrauterina, as nossas memórias emocionais é que vão sendo mais fortemente gravadas. Dos 0 aos 12 anos, nós vamos formando as nossas memórias emocionais. E isso é muito importante, até mesmo para compreender os teus medos de hoje, os teus traumas de hoje, as tuas resistências de hoje, as tuas limitações de hoje, coisas que você acredita que não é possível, que não consegue fazer, tudo isso vai se remeter à infância que você teve. Deixa eu mandar uma boa noite aqui, um oi para Emília Hermanson, muito obrigado pela sua companhia conosco. Roseli Polimeno, Rose Galiza, muito obrigado aí pela companhia. Nós estamos aqui com a Renata Afonso Camargo, que é Master Coach aqui do Instituto DIS, presidente do Instituto DIS. Nós estamos, quem mais aqui? Bom, vai entrando, vai dando oi que aos poucos aqui a gente vai gravando e vai registrando a sua presença. É muito importante a sua participação, porque essa reflexão que a gente busca fazer de autoconhecimento, na verdade, é uma pequena amostra do nosso trabalho aqui no Instituto DIS, através do coaching existencial. Em breve vocês vão ficar sabendo de um dia de imersão que nós vamos fazer aqui em Ribeirão Preto, o Intensive Coaching Day, justamente um evento marcante de autoconhecimento. Você vai buscar coisas no seu íntimo, nas suas memórias emocionais, que vão explicar muitos entraves que você está vivendo hoje na sua vida. Muitas pessoas, o ano passado a gente já fez esse evento aqui em Ribeirão Preto, muitas pessoas fizeram e saíram de lá com uma clareza tremenda de propósitos de vida, do sentido da sua vida e justamente clareza sobre os seus entraves emocionais. Então vamos lá. Nós estamos falando da nossa criança interior. Imagina o seguinte, todas as pessoas, todos os adultos que você conhece hoje, até mesmo os adultos conhecidos publicamente na história, enfim, todos eles já foram criança. O Arnaldo Antunes tem uma música muito legal sobre isso, né? Dizendo, saiba, todo mundo foi neném, saiba, todo mundo foi criança. Imagine, por exemplo, Einstein foi criança, Hitler foi criança, Saddam Hussein foi criança, Mahatma Gandhi foi criança. Todas essas personalidades e personalidades de
de atuações completamente diferentes na história, todos eles foram criança um dia. E aí você pergunta o seguinte: o que aconteceu com essa criança? E é justamente a pergunta que nós temos que trazer para nós também. O que aconteceu com a criança que habitava em nós? Será que se essa criança chegasse hoje na sua frente, essa criança que é você mesmo, se chegasse hoje na sua frente e pedisse: e aí, vamos conversar sobre a nossa vida? Como seria esse diálogo entre você, adulto, com você, criança? Parece coisa de maluco, mas não é, garanto. É algo muito necessário a gente poder travar esse diálogo na nossa mente, do nosso eu adulto com o nosso eu criança. Até mesmo para compreender as nossas frustrações que hoje travam os nossos sonhos. Muitas vezes, nós, como crianças, sonhando, porque criança, na verdade, quando a gente fala em recuperar, em restaurar a criança interior, nós estamos falando da importância de sonhar, da coragem de acorrentar os nossos medos. Isso a criança faz como ninguém. Então, quando a gente era criança, muitas vezes as pessoas chegavam para a gente e falavam: larga de ser idiota, o mundo não é assim, larga de ser bobo, as pessoas são más, fica esperto, você é muito bobo. Eu sei que às vezes é difícil a gente até mesmo admitir, e quem falava isso pra gente, acredite, não falava com a intenção de machucar ou de prejudicar a gente, falava com a intenção de proteger, falava com amor. E isso eu estou falando dos nossos pais, da nossa comunidade escolar, dos nossos avós, das pessoas que conviveram conosco enquanto éramos crianças. E pessoas que tentaram fazer de tudo para proteger a gente de todas as frustrações da vida. Só que essa proteção, muitas vezes, fez valer as nossas limitações. E eu explico mais. Imagine, por exemplo, uma criança que chega para a professora, que chega para os seus pais e fala: olha, eu vou fazer algo no mundo que vai acabar com a fome, eu vou fazer algo no mundo que vai deixar todo mundo feliz. Aí tem sempre um adulto que já enterrou a sua criança interior, que vai olhar para essa criança que está ali falando dos seus sonhos, vai olhar e falar assim: ih, eu também era assim. E eu vou dizer uma coisa para você: não adianta, viu? O mundo é mau, você vai se machucar, você vai se decepcionar, o mundo é um moinho, você vai ser triturado por esse moinho. E aí essa criança vai aprendendo e vai gravando na sua memória emocional todas essas limitações. Então, muitas vezes, quando você fala: poxa vida, eu queria tanto ter essa coragem de mudar a minha vida profissional, eu queria tanto ter essa coragem de mudar a minha vida afetiva, eu queria tanto ter essa coragem de mudar, mas eu sei que não vale a pena, eu não consigo, pode piorar. Tudo isso são crenças limitantes impostas e que sobrevivem na nossa criança interior. Everton Batista, um abraço para você. Conceição Sanches, muito obrigado aí pela audiência. Celinha Pessini, muito obrigado. Emília Pedrão também, muito obrigado aí pela tua audiência. E todo mundo que vai chegando, vai compartilhando, vai chamando os amigos aí. Lembrando que depois esse vídeo vai ficar na fanpage do Instituto Diz. Imagina, por exemplo, uma criança que vai numa reunião de família, enfim, e essa criança tão expansiva, tão alegre, e fala assim: eu posso contar uma história, eu vou me apresentar, a menina, né? Então eu vou dançar balé para todo mundo ver. E aí tem sempre um adulto que chega e fala: larga de ser chato, ninguém está interessado nisso. Por mais que você fale: mas isso aí é bobeira, isso aí não vai. Acredite, a memória emocional de uma criança
é um campo aberto a verdades. Então, cuidado com as verdades. Você que cuida de criança, você que educa criança, você que cria uma criança, cuidado com as verdades que você impõe para essa criança. Mesmo porque, eu vou dizer para você o seguinte, nós acreditamos até mesmo e falamos entre nós adultos de forma pejorativa da qualidade de ser criança. Quando alguém vem com uma ideia que você acha mirabolante, quando alguém vem com uma ideia que você acha uma ideia fraca, uma ideia louca, você diz o que para essa pessoa? Larga a mão de ser infantil, larga a mão de ser criança. Nós sempre conduzimos essa verdade como algo pejorativo. É ruim ser criança. Cresce. Você precisa crescer. E aí vai conduzindo a nossa emoção, a nossa memória emocional a acreditar o seguinte: pô, eu preciso largar logo de ser criança, eu preciso enterrar essa criança interior. Mas aí eu quero olhar o outro lado da história. Imagina que um dia um cara que nunca deixou de ser criança imaginou um mundo de fantasia, um mundo que tinha castelo de princesas, um mundo onde sonhar era possível, sem limites. Foi chamado de louco à torta e à direita. Quebrou várias vezes, faliu várias vezes, mas não deixou morrer a sua criança interior. O nome desse cara é Walt Disney. O Walt Disney, na verdade, nunca deixou de ser criança. O Walt Disney, na verdade, nunca deixou de ser criança. Travou o vídeo aí, parou? Aí não, aqui sim. Vamos ver se está todo mundo Vou atualizar. Olhando aí. O pessoal tá ligado com a gente, porque aqui deu uma paradinha no vídeo. Mas tá normal aqui. O pessoal deu uma paradinha no vídeo, vamos ver se está ok. Ah, beleza. Voltou. Galera, dá um ok se tiver tranquilo. E, gente, vai mandando a sua opinião também sobre tudo que nós estamos falando aqui. Então eu volto a falar de Walt Disney. O Walt Disney é um exemplo, por exemplo, de um cara que nunca deixou de ser criança. E quando ele inaugurou a Disneylândia, né, a Disney World, em Los Angeles, ele viu que não era o sonho dele ainda. Porque quando ele inaugurou, prédios, por exemplo, do turismo americano, enfim, hotéis, começaram a erguer prédios do lado, porque sabiam que ali teria uma grande possibilidade de turismo. E aí ele percebeu que de dentro do parque era possível ver os hotéis. E ele falava: não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa, quando entre no meu parque, ela perca contato com o mundo exterior. Ela perca contato com o mundo que é chamado de real. Eu quero que ela venha para um mundo de sonhos. Então, se ela vê um prédio lá fora, não é isso que eu quero. E aí ele foi para uma outra região dos Estados Unidos, né, para Orlando, onde só tinha mato, e comprou uma área absurda, uma área gigante. E todo mundo chamou ele de louco, chamou ele de imaturo. Ele precisava crescer, onde já se viu comprar um monte de terra, onde era pântano, onde era matagal, onde não tinha nada. E ele comprou porque ele sabia que era preciso sonhar e acreditar naquilo que ele estava sonhando. Então, ele construiu lá em Orlando, no meio do matagal, no meio do nada, a sua Disney World. E hoje não precisa nem falar o que é a Disney. E aí, quando inaugurou a Disney de Orlando, o Walt Disney já não estava vivo. E na inauguração, uma repórter olhou para a esposa dele e falou: poxa vida, né? Agora que está tudo pronto, que pena que o senhor Walt não está aqui para ver. E a esposa do Walt Disney corrigiu essa repórter e disse o seguinte: imagina que ele não está aqui para ver. Ele foi o primeiro que viu tudo isso. Ele andava
durante a construção, enquanto tudo era mato, ele andava e falava: aqui vai ser o castelo da princesa, a janela vai ser assim, a parede vai ser assim, a cor vai ser essa. Ou seja, ele jamais deixou calar a sua criança interior. Steve Jobs, ele olhou para um celular cheio de botão, cheio de tecla, e falou: eu quero fazer um celular sem botão. Todo mundo deu risada dele. Imagina que isso é possível, imagina que... E o Steve Jobs, que não deixou também morrer a sua criança interior, porque tinha a criatividade de uma criança, fez acontecer um celular com toque na tela, sem teclado nenhum. É talvez o celular que você está usando aí, vendo essa live, ou está aí do seu lado, sem botão nenhum. Porque justamente a criança do Steve Jobs sonhou, criou. Quando a gente enterra, quando a gente torna muda, quando a gente condena a nossa criança interior, nós condenamos todas as nossas possibilidades. E aí, quando eu falo todas as nossas possibilidades, porque é a tua criança interior que deixa que aquela cerca que está aqui mude de lugar e amplie o teu horizonte. É a tua criança que vai jogar as tuas possibilidades em altíssimo grau. É a tua criança que vai acreditar. É a tua criança que vai dizer: eu quero pisar na lua, eu quero voar por todo o céu, e eu sei que eu quero, e se eu quero é possível acontecer. É a tua criança que vai fazer valer a tua criatividade. É a tua criança que vai fazer valer a tua coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo acorrentado. E a criança sabe fazer isso. Porque quando ela fala: eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, aí vem sempre um adulto chato e fala: não, porque isso não vai dar certo, isso não, tenha cuidado, isso é perigoso, isso é... E aí a criança começa a pesar. E aí começa a valer mais os medos. E o pior de tudo, nós estamos vivendo num mundo tão perigoso em que os adultos não aprendem mais com as crianças. Os adultos, na verdade, impõem as suas verdades com as crianças. Isso eu quero dizer, não estou falando simplesmente de educação aqui, não. Eu estou falando da sua criança interior também. Todas as verdades que você impõe, você enterra cada vez mais a tua criança interior. A Vânia está aqui, ó, sim, independentemente da idade. E é isso mesmo. Todos nós, na nossa vida, trabalhamos para enterrar a nossa criança interior. E, na verdade, o que faz isso com a gente é justamente o mundo que a gente vive, em família, na escola, no trabalho. Eu acabei de falar aqui, se a pessoa te chamar de infantil, você, na verdade, tem que tomar como um elogio. Porra, obrigado! É isso que eu estou buscando na minha vida, cada vez mais ser infantil. Eu quero restaurar a minha criatividade, eu quero restaurar as minhas ideias corajosas, eu quero restaurar o meu otimismo. Então eu vou escrever justamente o que traz a nossa criança interior. Veja só, eu vou escrever aqui: ideias corajosas. Ideias corajosas. Isso está na nossa criança interior. Também criatividade. Criatividade. E outra coisa é o otimismo. Tudo isso está guardado na sua criança interior. E eu vou dizer uma coisa para você: quando alguém disser para você: você é infantil, larga de ser criança, tá? Você fala: não largo de ser criança, porque é nessa criança que estão as minhas ideias corajosas, é nessa criança que está a minha criatividade, é nessa criança que está o meu otimismo. E é tudo isso que consegue acorrentar os meus medos, é tudo isso que consegue acorrentar as minhas inseguranças.
Se você pensar, todos os males da humanidade, nenhum deles foi causado por uma criança. O nazismo tinha à frente dele, como líder, um adulto e não uma criança. O imperialismo, a colonização, um massacre de culturas que foi feito nas Américas, tinha adulto à frente e não criança. Mas eu posso contar para vocês algumas coisas que tinham crianças envolvidas. O diário escrito durante a Segunda Guerra Mundial de uma família de pessoas que enfrentaram o nazismo na Alemanha, nesse caso na Holanda, se escondendo num porão durante anos, mas que depois acabaram sendo descobertos e perderam a sua vida no campo de concentração de Auschwitz. Esse diário foi escrito por uma criança chamada Anne Frank. A Anne Frank, ela sobreviveu à história e nunca deixou de ser criança, porque ainda que estivesse vivendo na brutalidade do horror do nazismo, ela não deixou de ser criança. E ela queria contar a sua história. E escreveu essa história. E ficou na história. E era uma criança. Uma criança chamada Ruby Bridges. Ruby Bridges, na década de 60 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, foi a primeira criança negra a entrar numa escola onde só tinha brancos, escoltada, porque houve uma política do governo para justamente dizer que não, estávamos acabando aí com a segregação racial, e os pais da Ruby Bridges morriam de medo. Filha, não, 6 crianças negras foram selecionadas para frequentar a escola onde só iam brancos. E 5 delas desistiram, porque os pais não deixaram, seria uma violência, ela iria sofrer, essas crianças iriam sofrer, mas a Ruby disse para os pais, eu vou, eu quero ir. Eu acredito, porque ela tinha otimismo, e um otimismo imbatível. A Ruby Bridges até hoje vive nos Estados Unidos e é uma ativista contra os crimes raciais nos Estados Unidos. Sabe o que ela fez? Ela não deixou morrer a sua criança interior. Aquela criança que em 1960 enfrentou e foi sozinha, a única negra estudando numa escola de brancos em Nova Orleans. Uma criança paquistanesa, vítima de atentado do Talibã, a Malala, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2013, criança dando recado para o mundo da importância da educação para o desenvolvimento da humanidade. A Malala deu recado para o mundo, é uma criança. Eu quero contar para você sobre outra criança, Matt Stepney, que era um menino que sofria de distrofia muscular, um caso gravíssimo, e ele queria mostrar que mesmo assim há dignidade na doença. Ele escreveu 6 livros de poemas, ele deu palestras em escolas, emocionou o mundo até o seu último suspiro, até seu último dia de vida. Era criança. Com isso eu quero dizer para você que todas as vezes que você emudecer a tua criança interior, você está deixando de viver todas as possibilidades maravilhosas que uma vida extraordinária é reservada para você. Todas as vezes que você emudecer, que você calar essa criança interior, você estará afetando a humanidade. Porque todos nós estamos inseridos na humanidade, cada um de nós para ocupar o seu espaço. Então não enterre a sua criança interior. Pelo contrário, desenterre a sua criança interior. Faça com que ela tenha orgulho do adulto que você se tornou. E para finalizar essa live de hoje, eu quero um compromisso com você.
e seu comigo. Eu quero que antes de dormir, você apague a luz do seu quarto, feche os seus olhos, respire fundo por 3, 4 vezes, acalma a tua mente e visualize você aos 7 anos de idade. Visualize você aos 7 anos de idade. E aí eu quero que num gesto mental, mas faça com os braços, você abrace essa criança e traga para o teu peito. E você fale 4 coisas, anote aí. Anote aí. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E faça isso, repita isso 10, 15, 20 vezes, até que você possa sentir esta criança com os ombros aliviados e perceber que ela, enfim, foi resgatada pelo adulto que você se tornou. O mundo precisa disso. O mundo precisa da criança que ainda habita em você. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação e mesmo depois de encerrado esse vídeo, compartilha, marca os teus amigos e vamos entrar nessa corrente de bem, restaurando a criança interior dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Concluir?